Agora vocês vão perceber como é difícil mudar alguma coisa no Brasil, né? Porque eles, os privilegiados, se defendem, né? Uma proposta pronta para ser votada no plenário da Câmara vem causando muita discussão. É uma mudança na PEC 333, que já foi aprovada no Senado e extingue o foro privilegiado para mais de 55 mil autoridades. Pelo texto original, no caso de crime comum, só teriam o benefício o presidente da República e o vice e os presidentes dos poderes legislativo e judiciário. A questão é que uma alteração no projeto restringe a decretação de punições cautelares contra políticos, para impedir que juízes de primeira instância, né, que já foram chamados de juizecos pelo ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, que ainda está lá, né, de mandar prender ou determinar a quebra de sigilos de parlamentares e ministros de Estado. Os que apoiam a medida argumentam que é preciso coibir decisões duvidosas. Um deles, o deputado Rubens Bueno, do Cidadania. O ativismo do Poder Judiciário hoje é uma coisa muito séria, né? Por exemplo, interfere em comissão parlamentar de inquérito do Congresso Nacional. É inadmissível, já que isso está assegurado no artigo 58 da Constituição. Então, esse ativismo judicial que tem no Brasil hoje depõe contra a democracia e contra a separação dos poderes. E a mudança tem o aval do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que mais uma vez deixa muitas dúvidas, né, sobre o que fala e sobre o que faz, né? Foi articulada por um grupo de deputados, liderada pelo deputado jurista Luiz Flávio Gomes, do PSB aqui de São Paulo. A primeira instância também não poderia impor mais o uso de tornozeleira eletrônica ou autorizar busca e apreensão contra políticos e outros agentes públicos. Coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Ética contra a Corrupção, a deputada Adriana Ventura, do Partido Novo, critica essa alteração. Nós, do Partido Novo, queremos que seja aprovada a PEC 333, que é a PEC do foro privilegiado, da forma original, que veio do Senado e que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, sem a emenda. Se nós acreditamos, ainda que pese a boa vontade do professor Luiz Flávio Gomes, no combate à corrupção, que estamos criando um foro dentro do foro, porque a lei tem que valer para todos. E ainda que o foro especial caia para 55 mil autoridades e só fique para 5, no caso das medidas cautelares penais, continua existindo um foro especial. Pois é, atualmente, por decisão do Supremo, o foro privilegiado para autoridades como deputados e senadores só vale quando o crime tiver relação com o mandato e foi cometido no exercício do cargo. Mas eles sempre dão um jeitinho, né? Cláudio, Pedro, Rafael e Thaís. Essa alteração aí, na verdade, neutraliza, né, o espírito original do projeto de acabar com o foro privilegiado. Esse tipo de alteração mantém o privilégio dessas autoridades só serem eventualmente alvo de qualquer tipo de medida restritiva, prisão, busca e apreensão, recolhimento de passaporte, coisas do gênero, se for, quer dizer, eles não podem ter essa autonomia. Imagina, o juiz ficar tolhido numa das suas atribuições mais legítimas que podem existir na condução de qualquer tipo de processo, né? Inclusive de processo investigativo. É uma falácia, né? A intenção de se acabar, vamos acabar o foro privilegiado e tal, mas você vê como o Rodrigo Maia costuma fazer demagogia para todos os lados, né? Ele não resiste. Na criação do Fundão Sem Vergonha, na votação do Fundão Sem Vergonha na semana passada, na véspera ele falou mal do Fundão para uma plateia em São Paulo, no dia seguinte ele apoiava entusiasticamente a reaprovação do projeto na Câmara, depois de ter sido alterado no Senado. E agora também apoia esse tipo de coisa, né? Políticos investigados, em geral, têm uma visão mais simpática em relação a qualquer medida que restrinja a ação de quem investiga e de quem julga neste país. É verdade. O Cláudio, você deve lembrar, né, na semana passada a gente falou aqui no Gente sobre esse assunto, né? Eu trouxe até como um dos meus destaques essa possibilidade e me chamava a atenção por quê?
Porque o deputado Luiz Flávio Gomes, que está até afastado porque está se tratando aí de um problema sério de saúde, ele sempre foi um defensor do fim do foro privilegiado, o projeto é dele. E aí ele coloca essa possibilidade, ele até escreveu um artigo na Folha de São Paulo, lá na página, né, de artigos, tendências e debates, defendendo essa história. Eu achei estranho quando eu li, falei, será que eu estou entendendo direito aqui? Porque o Luiz Flávio Gomes sempre foi um defensor do fim do foro privilegiado. Bom, no fim das contas é isso mesmo que está acontecendo. Há uma contradição, como você bem lembrou, Cláudio. E agora é o seguinte, se a gente quer combater o ativismo judicial, não é dessa forma que nós vamos combater. É porque o deputado está pensando no seguinte, se a gente acaba com o foro privilegiado, amanhã tem 35 juízes de primeiro grau que estão decretando prisão aí de deputado, de senador, só para aparecer na imprensa, né? E pode ser que isso aconteça mesmo. A mesma coisa da pena de morte. Quando se fala da pena de morte aqui, antes da discussão sobre a eficácia da pena de morte, que eu sou totalmente contra, esse é o primeiro medo. Vai ter um juiz que vai querer ser o primeiro, só para entrar para a história como o primeiro que decretou a pena de morte, né? Então, esse ativismo judicial ele tem que ser combatido de outra forma. O foro privilegiado tem que acabar essa excrescência, claro, para presidente da República, presidente dos poderes, né? Isso é uma coisa que acontece no mundo todo. Agora, não tem porquê esse número infinito de autoridades ter foro especial, 55 né? Mil. Porque a gente sabe, isso aí é tradução de impunidade. Essas pessoas que são julgadas pelos tribunais especiais, elas ficam impunes dos crimes. Salvo uma exceção ou outra, quando paralisa o Supremo, que também não é bom para a população, porque o Supremo fica paralisado, ficou assim no Mensalão, ficou assim em parte do Petrolão, ficou assim no caso Lula, né? Isso não é saudável, separar um tribunal superior, uma corte superior, para ficar analisando caso de primeira instância. Então tem que acabar mesmo o foro privilegiado e se tem que combater o abuso de autoridade com essa lei que está sendo, não sei se é essa lei, mas uma lei parecida com essa que está sendo também, já está indo para a reta final, né? Pois é, mas, enfim, esse país é impressionante, né? Como as pessoas fazem tudo para não mudar nada. Mas só para lembrar, né? Essa coisa de foro privilegiado, às vezes não é tão privilegiado assim, porque, afinal de contas, quando o sujeito é julgado, esse tipo de autoridade é julgado já na última instância. Ele já é julgado ali, sobretudo quando nos casos de parlamentares e tal, eles já são julgados no plenário do Supremo Tribunal Federal. E não tem apelação, né? Condenado... Isso é falácia deles, Cláudio. Isso é falácia deles. Eles não são nem julgados. Quanto mais julgados duas vezes. Sim, isso é papo deles, né? Que não tem duplo grau de jurisdição. Isso aí é conversinha deles. Vê se eles querem acabar com o foro privilegiado. Basta lembrar o que fez o Eduardo Azeredo, por exemplo, para conseguir escapar do foro privilegiado, né? E ver a diferença que existe entre políticos com mandato e sem mandato, né? O que teria acontecido com Aécio Neves se ele não tivesse sido eleito deputado federal pelos mineiros? Talvez a mesma coisa que aconteceu com o Sérgio Cabral quando deixou o cargo de governador. Se o Sérgio Cabral tivesse sido eleito senador, por exemplo, pelo Rio de Janeiro, será que ele estaria na cadeia agora? Difícil imaginar, né?